Já estamos começando o nosso programa, seja muito bem-vindo, que bom receber você aqui com a gente, que bom estar aí com você. Eu não sei se você está assistindo o Vida e Saúde de madrugada, se você está assistindo ele pela internet, o importante é você ficar atento às dicas e às informações que o nosso programa preparou para você. Durante essa semana a gente tem falado sobre a saúde dos cabelos, especialmente como evitar as quedas, como tratar as quedas dos cabelos, que são uma reclamação muito constante entre homens e mulheres. Nós também vamos falar hoje sobre os hábitos que podem levar a essa queda do cabelo. Vamos conversar sobre a alimentação do bebê, um assunto também muito requisitado através do Facebook, através do nosso blog. As mamães, titios, os cuidadores dos bebês estão interessados em oferecer o melhor tipo de alimento para o bebê. E aqui hoje você vai aprender desde o desmame o que é melhor ser introduzido primeiro, de que forma isso deve acontecer. Nós também vamos ter receita aqui no Vida e Saúde. A de hoje é sopa de tofu. Você que gosta de receitas criativas e inusitadas, o Felipe preparou essa para você. Para mim também, eu gosto muito desse tipo de culinária. E você vai aprender o passo a passo dessa receita daqui a pouquinho, quando o Felipe mostrar pra gente os ingredientes e também o passo a passo dessa receita. Agora a gente conversa com a doutora Mariana Dimitrov, ela é dermatologista. Tudo bem? Tudo bem, Teru. Que bom estar aqui. Bem-vinda mais uma vez, viu? Que bom estar aqui, tô feliz. Doutora, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os hábitos que fazem a queda de cabelo acontecer. Bem, Teru, eu acho que é importante a gente mencionar que algumas vezes, alguns mitos a gente está tirando aqui. Ontem nós falamos que a parte das quedas, na verdade, não são quedas, são sumiço dos cabelos, que vão diminuindo de tamanho, espessura. Outras vezes, que é o que nós vamos falar principalmente hoje, não se trata de queda, mas sim de quebra da haste capilar. Da mesma forma, quando você vai lavar o cabelo ou pentear, ou durante o dia você percebe que está cheio onde você fica, no chão, ou ao lavar ou pentear, mas nesse caso não está caindo, ele está quebrando. Isso é muito comum. Essa talvez seja uma das queixas mais importantes das mulheres, que também fazem um monte de química nos cabelos e aí eles vão ficando frágeis, fraquinhos e caem. A queda, então, vamos definir. A queda é quando o cabelo cai com a raiz, quando a gente vê aquela partezinha mais gordinhas assim? Isso, você vê, pode ser com ou sem aquilo, mas que você vê desprender do couro cabeludo. Tá. Aí, outras situações, claro, o dermatologista vai fazer essa avaliação e vai, na verdade, saber, tem um teste que chama teste de tração, vai fazer tudo isso aí no seu cabelo para saber se realmente ele está caindo ou está quebrando. Tá, vamos falar assim, de alguns hábitos que a gente normalmente pensa que ocasionam a queda do cabelo. Produtos que a gente passa, pode causar queda? Então, Teru, queda não, mas podem ocasionar quebra. Tá? Alguns produtos que a gente usa no cabelo podem deixar a haste capilar um pouquinho mais opaca, mais quebradiça e em alguns pontos sim ela pode quebrar. Às vezes quebra muito no comecinho, deixa só alguns milímetros, aí a gente confunde com queda. E a gente sempre pensa em quebra como alguma coisa assim, na ponta dos fios, quando o fio tá quebradinho, quando ele tá mais fraco, a gente puxa ele já arrebenta. A gente nunca pensa em quebra aqui a partir de cima, né? Mas existe muito e é frequente, por exemplo, por conta das químicas que a gente pode usar nos cabelos. Os alisamentos não são feitos nas pontas, são feitos lá em cima. Aí nesses pontos pode haver quebra sim. Vamos falar então sobre prender o cabelo demais e vamos falar também sobre, tem gente que diz que molhar o cabelo demais, lavar o cabelo todo dia, por exemplo. Ai, a raiz não seca, apodrece os fios e dá queda de cabelo. É verdade? Vamos falar sobre isso sim, olha só. A questão do lavar dos cabelos que você perguntou por último. É até interessante falar sobre isso no verão, porque é uma época que a gente molha muito o cabelo, né? Fica em praia, fica em piscina. Isso pode ocasionar quebra do cabelo, porque quando a gente molha demais, acaba que o cabelo tem um meiozinho, que é o córtex, e tem umas cutículas que vão se dobrando que nem umas telhazinhas de casa. Como se fossem umas escamas. Isso. E elas deveriam estar fechadinhas, uma cobrindo a outra, como um telhadinho. Durante esse período que a gente molha demais, lava demais o cabelo, pedacinhos, né, e partes de água e bolhas de ar podem entrar
no meio dessas escamas e ser pontos de quebra. Então, no verão é comum que quebre o cabelo. Fora que lavar demais o cabelo, lavar diariamente, acaba com a nossa proteção do couro cabeludo, porque também é um pedaço de pele, que também deveria ter existe uma lubrificação, existe algumas substâncias que o nosso corpo produz e deveriam ter para proteção. A gente não tem que lavar de menos, você não vai lavar uma vez por semana o cabelo, mas também não vai lavar todos os dias. O ideal é que pule 1 ou 2 dias para lavagem dos cabelos. E prender o cabelo demais, da queda? É verdade. Prender o cabelo demais dá quebra. Olha só o que acontece, até tem um nome específico para isso, chamado alopecia por tração. É muito frequente quem usa aqueles rabos de cavalo assim, ó. Eu muitas vezes faço isso também. E aí o que acontece? Quando você vai prendendo, vai esticando. Aqueles cabelinhos também. Isso, e aí vai tracionando até que chega um ponto que o cabelo não resiste. E o cabelo que mais sofre com isso é o cabelo afro, porque as pessoas não sabem, muitas vezes, pensam que é um cabelo forte, mas é o cabelo mais frágil. Essa ideia que a gente tem. Não é o cabelo mais frágil que tem mais pontinhos de quebra, até por conta das curvaturas que ele tem. Então é melhor evitar prender o cabelo muito forte. É melhor evitar. E aí o tratamento para queda por quebra é melhorar o comportamento que te fez adquirir esse problema, né? Tá certo. Aqui, doutora Mariana Dimitrov, ela que é especialista nessa área também. Tão jovem, tem tantas especialidades já. Obrigada pela participação aqui. E amanhã ela vai estar aqui com a gente falando sobre mais algum assunto relacionado à saúde dos cabelos. Até amanhã, então tá doutora. bom, até amanhã, gente. Vamos dar uma olhada no que o Felipe vai usar para nossa receita de hoje? Sopa de tofu, amei! Sopa de tofu, super diferente, bem asiático, super gostoso. Mas você tá fazendo de uma maneira diferente, tá? Brasileirada a coisa aqui. Tem batatinha, por exemplo. Tem batatinha, tem cenoura, tem a própria couve. Bom, como a gente fala um pouquinho essa semana de cabelo, de pele e tal, então eu trouxe o quê? A couve, que é super rica pra pele, super bom pra gente usar. O tofu, que é feito de soja, o soja também é super ótimo. Boa fonte de proteína, né? Com certeza. Então o que você vai usar? Varia um pouquinho. O que eu vou usar? Eu vou usar uma unidade de rabanete. Vou usar uma colher de chá de cúrcuma, o famoso açafrão brasileiro. Vou usar uma cebola roxa inteira. Vou usar também 2 unidades de tomates picadinhos. 2 unidades de picadinhos. Vou usar tomate seco. Aqui eu tenho 4 unidadezinhas de tomate seco ou meia xícara. Tenho também 1 xícara de batatinhas já cortadas também em pedacinhos pequenos, em cubinhos, em retângulos. Tenho também a cenoura orgânica direto da horta aqui da clínica. São exatamente 3 cenourinhas orgânicas, tá, gente? Cenoura... Deixa eu ver se tá orgânica mesmo. Vou usar também docinha. Algumas folhinhas de cebolinha. Vou usar meia xícara de shoyu macrobiótico. Vou usar também meia xícara de azeite, meia xícara de suco de tomate. Vou usar raspinhas de gengibre. Vou usar raspinhas de alho, mais ou menos 2 unidades. Sal a gosto e as folhas de couve. Aqui tem uma só. Legal. Felipe, você combinou muitos ingredientes. O tofu você já falou, né? O tofu eu vou usar meio tofu, tá, gente? Tá partido em 2 para facilitar. Já tá escaldado, né? Já tá escaldado. Felipe, você combinou ingredientes que se combinam muito bem, que se arranjam muito bem, gengibre com shoyu, com tofu, e outros que surpreendem. Tomate seco, a gente nunca pensa em usar com tofu, broto de alfafa também. Tô ansiosa. Vai ser ótimo. Daqui a pouquinho a gente aprende essa receita junto, porque agora a gente vai falar sobre alimentação de bebê. Doutora Josiane Lima, tudo bem? Oi. Bem-vinda novamente ao Vida e Saúde. Ela que é nutricionista, ela que já esteve aqui no programa Vida e Saúde algumas vezes, vai falar de um assunto muito requisitado pelas mamães, quem está iniciando a alimentação sólida do bebê. Ok. Tem muitas recomendações. O pediatra normalmente manda começar com fruta. É realmente a melhor opção? A melhor opção é começar com fruta. O bebê deve receber o leite materno até os 6 meses. Ok. Essa é a recomendação. Mas nós sabemos que existem, inclusive, algumas vezes situações extraordinárias. Inclusive, quando a mãe se prepara para voltar à sua atividade de trabalho, não pode ser tipo assim, amanhã eu volto a trabalhar, amanhã eu vou introduzir o alimento.
Esse alimento precisa ser introduzido ainda com a participação da mãe nesse processo. É muito importante que esse contato permaneça. O primeiro alimento devem ser as frutas, né? A fruta amassada, como a banana amassadinha, a maçã raspada, a pera raspada, o mamão amassado, frutas macias de sabor adocicado e sempre cremosas e oferecidas de colher. Tá. E é um trabalho de paciência, porque muitas mães dizem, não gostou de banana. É preciso lembrar que a criança passou 5, 6 meses tendo como alimento um único alimento, que foi o leite materno. E a sua memória, é esse alimento que ela tem ali impresso. Ele precisa adaptar. Às vezes você precisa oferecer 5, 6, 7, 8 vezes aquele alimento. E você vai alternando. Um dia você oferece um, no dia seguinte você oferece outro. Tem gente que acha que o bebê também já tem a facilidade de mastigação do alimento, porque o bebê passou mamando ali 6 meses no mínimo, exclusivamente. De repente ele precisa aprender a não mastigar necessariamente. Muitas vezes a criança está cuspindo alimento, mas por adaptação, ela ainda está se adaptando à maneira de alimentar. Ele está testando aquela nova textura, ele está massageando na boca. E é importante que o alimento tenha na forma cremosa exatamente para a criança perceber essas texturas e não na forma líquida, como algumas pessoas por impaciência já querem oferecer para o bebê. Que seria até mais fácil, né? Mais fácil, ele pode até beber demais. Eu acho que nessa questão aí da alimentação, começar com fruta e da gente oferecer fruta, eu acho que não tem tantas dúvidas. O que a gente percebe muito, que a gente tem muito lá no nosso blog é o seguinte: comecei a dar papinha salgada. A preocupação, grande preocupação, gostaria muito que fosse vegetariana, mas estou insegura, como é que eu posso fazer, que opções que você dá, o que você fez no seu caso, o que você indica pra gente? A sequência correta é assim, no mês seguinte, passar a oferecer uma papa salgada, as frutas entram no intervalo. Salgada que a gente diz assim. Exatamente, essa papinha dos legumes, mas não com muito sal. Não com muito sal, talvez até sem sal nenhum. Tá. Então as frutas entraram nos intervalos. E nunca oferecer antes a mama antes desse alimento. A mama sempre vai depois como um lanche, uma sobremesa, porque senão a criança não vai querer aceitar. Certo. Então, na sequência, que pode ser o mês seguinte, para algumas crianças que têm boa aceitação, pode ser na quinzena seguinte, vai entrar essa papinha de legumes. É sempre interessante começar com 2 legumes, não diversificar demais. Então, uma batata com quiabo, batatinha com quiabo, uma abóbora com quiabo, uma batatinha com couve, bem cortadinho, fino, que tem esse bem picadinho, mesmo esmagado. E fazer sempre essa junção, uma mandioquinha também com uma abóbora, uma mandioquinha com quiabo e fazendo sempre essas dobradinhas. Você está falando isso que é bom assim não variar muito logo no início por causa da preparação também. Que o estômago tem? Para que a criança, inclusive, vai percebendo sabores individualizados, já que eu não vou oferecer só um só é muito pouco, é bom oferecer 2. E também porque você está testando, inclusive, o trato da criança para a recepção daqueles novos alimentos, para que ele receba bem, para que ele possa ter uma boa digestibilidade. E é importante que a mãe comece a observar quais são as reações que o bebê tem, nem tanto dessa rejeição, mas de como ele reage no seu aparelho digestório a esse novo alimento. Tá. Então começou com frutas, passou para legumes. Que horas que a gente começa a introduzir, por exemplo, cereais e os outros itens aí da nossa mais dieta? Tardiamente, né? A gente pode depois enriquecer essa papinha com mais um legume, colocar um caldinho de feijão, né? E depois, com uma terceira etapa, eu ainda gosto de colocar primeiro uma refeição da manhã, um mingau de prato. O cereal primeiro ser oferecido de manhã com um mingau de prato, pode ser um mingau de aveia, o qual você não precisa adoçar com nada. Se você desejar, pode colocar um pouco de ameixa no cozimento, ou no final uma bananinha amassada, que vai dar esse sabor que vai agradar um pouco a criança. Lembrando, né, que a referência da mãe é diferente da referência do bebê. Isso. O bebê tem a referência do leite materno, que não é doce. Não é doce. Ele é levemente aí... eu acho que dependendo de alguns casos, não é doce, não. É insosso mesmo, não tem esse sabor doce. Então não fica com dó achando que o bebê vai tomar sem adoçar. Não precisa. Não fica com dó, foi o que eu fiz com a minha filha. Ela só foi ter contato com açúcar, mesmo demerara, ou mascavo e mel, por volta dos 2 anos de idade. Então você pode oferecer esse mingau para a criança de prata, ela come de raspar. Às vezes minha mãe vinha, mas não tem graça esse mingau, para ela está maravilhoso. Está maravilhoso. Então eu oferecia para ela sempre com alguma frutinha. Então eu entrava com cereal na refeição da manhã. E depois sempre uma sequência, dependendo da aceitação, lembrando que cada criança tem sua individualidade. Aí você pode acrescentar também no almoço um cereal, um arroz integral bem cozido, extremamente cozido, bem molinho, né? Sempre a questão da papa, sempre amassado e nunca liquidificado.
A criança precisa entender essas texturas. Logo vai começar a aparecer os meus dentinhos. E ela a partir vai de ser... um ano já é indicado que ela comece a experimentar a alimentação da família? Por volta de um ano, a criança tem condição de comer semelhante à família, né? Os adultos. Deve, inclusive, ser estimulada a comer por conta própria, usando uma colher, mesmo que faça uma bagunça. Então, é um arrozinho integral bem cozido, o feijão já amassadinho, 2 ou 3 legumes, uma castanhazinha do Pará ralada, né? A grande dúvida que fica, a gente está terminando aqui o nosso papo, mas a grande dúvida é, o meu médico, o meu pediatra acha que vai faltar a carne, que vai faltar. Fazendo a papinha desse jeito, com 2 legumes, arroz integral, está suprido a questão da nutrição, doutora? Está suprido, desde que a criança receba também algum produto como, por exemplo, o ovo já por volta de um ano, ou uma ricota. Não precisa ser todos os dias, 2 vezes por semana ricota, 2 vezes por semana pode ser um ovo cozido, cortadinho, ou uma farofa que contenha ovo dentro. Certo. E o feijão, as leguminosas presentes também, Feijão, sempre. lentilha, Feijão, ervilha. lentilha, papinha de purê de grão de bico. Então, as leguminosas, as castanhas presentes e alternadamente a ricota, o iogurte também como suplemento no lanche, junto com a bananinha amassada. Está garantido, Tá então, garantido. mamães. Olha só. Doutora, obrigada, viu, pela participação aqui com a gente. Obrigada a você. Vida e Saúde vai para um rápido intervalo. Na volta, a gente confere aqui sopa de tofu. Tá imperdível. A gente já volta.